E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu quero mostrar uma central de portaria da HDL da linha Flex, essa aqui que está com a CPU 8D. Também vou mostrar alguns acessórios, por exemplo, esse aqui é o terminal que vai em cada apartamento ou casa, né? O pessoal chama de interfone. Tem alguns outros aqui que é utilizado muito na portaria ou guarita, quando se há uma pessoa lá. Outra unidade interna, essa aqui tem telinha para vídeo, aí tem que utilizar algum desses porteiros eletrônicos que tenha câmera. Tem alguns aqui que a gente pode utilizar, apesar de ser muito parecidos, alguns tem algumas diferenças. Aqui é um amplificador de vídeo, então eu vou mostrar lá no detalhe as plaquinhas ali, as conexões, falar um pouco dessa central. Só peço aí por favor que dê um like no vídeo e se inscrevam no canal para ajudar a gente, tá bom pessoal? Essa central tem um chassi e a tampa de plástico, na verdade ela é toda em plástico. Aqui na lateral a gente tem a chave que corta a alimentação, então uma chave de liga e desliga. E tem o cabo de força que o pessoal já cortou ou arrancou com alicate o plug que é responsável para conectar eletricamente ao aterramento. Então isso é um exemplo de uma coisa que não se pode fazer. Provavelmente a tomada lá no cliente era antiga e o pessoal o que faz? Corta aqui e resolve o problema deles lá, né? E a central fica sem proteção, então isso não se deve fazer. Esse aqui é o cabo original dela, porém já foi danificado. Para tirar a tampinha dela, a tampa que é plástico, ela tem duas travinhas, uma em cada lado. É só a gente pressionar com a mão mesmo, puxa ela para cima e a gente faz isso desse outro lado também. E agora é só puxar aqui a tampa sai e a gente tem acesso aqui à central. E ela é toda de plástico, o chassi da central também. Então essa é a estrutura da central, toda em plástico. Aqui é onde vai a fiação lá dos apartamentos, depois eu vou mostrar nos detalhes aqui. Mas desse lado, fora do chassi, a gente já tem uma placa aqui, ó. E essa placa separada é onde vai conectado na rede elétrica. E ela é chamada de fonte. E uma das vantagens desse tipo de fonte, que é uma fonte eletrônica, o conceito de fonte chaveada, que ela é bivolt e automática, então você pode ligar tanto em 127 como 220 volts, dependendo da região, que ela não vai queimar, ela reconhece automaticamente e se adapta. Então essa fonte tem a finalidade de fornecer tanto as tensões como as correntes necessárias que a central precisa. E aqui ela tem um flatzinho que liga a fonte ali na placa base, onde vai alimentar as outras placas. E aqui a gente já tem umas tensões aqui na serigrafia, que é os 5 volts, 48 volts, 12 volts, GNDA. A tensão de ring está escrito como ring, que é para tocar a campainha dos aparelhos, e um GND, que é o negativo ou comum. Então essa fonte ela só vai conectada direto à rede elétrica, com aterramento, né? E com esse flat conectado na placa base para alimentar as outras placas. Então essa placa aqui é a fonte de alimentação. Deve-se ter cuidado para não meter os dedos aqui, agora ela está fora da tomada, porque é muito perigoso, e muito perigoso de você churrasquear aí em campo, como a gente diz. Então tem que tomar cuidado. Virando a central aqui, desse outro lado, a gente tem o extremo aqui da placa base, que a placa base ela fica nesse sentido aqui, ó, na horizontal. E aqui a gente tem algumas conexões. Essas conexões servem para conectar o TI, para a parte de alimentação e comunicação do TI, que é o terminal inteligente, que é esse aparelhinho aqui, ó, que é um terminal inteligente próprio da HDL, e é utilizado quando você tem uma pessoa trabalhando como porteiro, como eu já falei, lá na guarita, ou numa recepção, no hall de entrada, ou num escritório, por exemplo. Além dela conseguir monitorar todos os apartamentos ou casas, você ainda consegue fazer muitas operações por aqui, porque essa central tem bastante opções de operações e programações. Então é um terminal que você consegue operar com muito mais opções que você utilizar um terminal comum, tipo esse modelo aqui. Esse aqui é o modelo da HDL também, um terminal de portaria. Esse aqui é o Centrix Phone ID, porém ele não é TI. Ele até consegue identificar qual é o apartamento que está te ligando, ou sala comercial, ou casa. Você consegue fazer algumas operações aqui, mas você nunca vai ter as mesmas opções desses TI. São terminais um pouco diferentes, tem a mesma finalidade, fica lá com o porteiro ou porteira, mas eles não têm as mesmas opções de controle. Porém esse aqui você só liga ele só em um ramal convencional, qualquer ramal. Esse aqui não, você tem que ligar num ramal e tem que ligar aqui nessa parte de comunicação serial também, que alimenta ele e manda a parte de sinalização de dados, onde ele troca informações com o PABX, com a central. Já esse cara não, só identifica, só é ligado ali, e a gente utiliza algumas pilhas aqui, a normal, nesse lado de baixo, para alimentar ele. Então tem a mesma finalidade, mas esse aqui é muito mais completo. Então esse aqui já é um dos acessórios que eu ia mostrar. TI e um terminal ID, que é usado também em portaria. Pode-se dizer que é um terminal convencional, um telefone padrão Anatel. Aqui há outro conector, muito parecido com o do TI,
mas esse aqui é para ligar ao CTI. E o que é o CTI? É um software que a própria HDL fornece para a gente não só configurar a central, como também monitorar. Ele é gratuito, não tem licença. Inclusive eu tenho um vídeo no canal mostrando ele, como instalar, tem um link para download ali também. Eu vou deixar o link na descrição. Eu vou mostrar ele um pouquinho aqui. Esse aqui é o ícone dele. Eu vou executar aqui. Começou a carregar. E esse é o software Computer Telephony Integration. Então esse é o software e aqui a gente pode configurar e conectar vários PABX. Eu não vou me ater muito a ele, mas a gente vem aqui, conecta, recebe as programações e aqui a gente pode alterar tudo, desde o perfil da central, se ela é para hotel, comercial, residencial, qual é o modelo, a numeração, quantidade de placas e ainda a gente pode, quando está conectado, agora não está conectado a nada. A gente pode vir aqui, por exemplo, e verificar quem que está utilizando, qual aparelho está fora do gancho, enfim, a gente tem uma série de opções com esse software aqui. Como eu falei, já tem um vídeo no canal. A única coisa que precisa é um cabinho de comunicação serial, ou um conversor USB serial e um cabinho para conectar aqui, que eu mostro no vídeo também. E essa comunicação com o CTI é feita de forma serial, que é um padrão muito conhecido como RS-232, tem TX e RX. Além desse terminal, tem um na CPU também para comunicar com o computador. A gente tem um outro muito parecido que é usado para bilhetagem. Você pode ligar até uma impressora aqui. Esse aqui é o TX1 e o RX1. E aqui é o TX2 e RX2. Então, para você poder bilhetar as ligações, porque essa central aceita uma placa que é chamada placa de serviço. E essa placa você aceita você ligar linhas troncos, ou seja, linhas telefônicas de qualquer operadora, Vivo, Oi. E com essas linhas você pode realizar e receber chamadas, tanto os apartamentos como a portaria. Você pode programar isso, dar categorias ou não. Aí você pode bilhetar quem fez, para onde fez, quanto tempo durou essa ligação. Então ela tem essa opção de bilhetagem que você pode ligar direto num computador ou numa impressora. E alguns outros slots aqui que é para atualização, expansão, comunicação com outros dispositivos também. Então isso tudo na placa base. E aqui na placa de cima que fica as conexões da fiação com os apartamentos, por exemplo, aonde a gente conecta as placas, acessórios que vai espetado lá na placa base que fica lá embaixo. Essas aqui são só placas de ramais e uma das placas que talvez é a mais importante, que é a placa CPU. Sem essa placa a central não funciona. Há também opções para você ligar aqui placas de serviço, que é a placa para linhas, como eu já falei, placas para expansão e placas de vídeo para você ligar mais câmeras quando se tem monitores internos. Então são algumas placas acessórias que você pode espetar aqui, mas as principais é a CPU, que é a unidade central de processamento, é a placa principal da central, e as placas de ramais. E a primeira que eu vou mostrar aqui é a CPU. Ela é encaixada sob pressão. Para tirar, ela tem uma parte plástica aqui, a gente só levanta e pressiona, ela já faz um sistema de alavanca e desencaixa. Aí é só terminar de puxar com a mão e a gente retira placa a placa. Só um detalhe, lá na placa base dá para ver que o slot da CPU ele é bem diferente dos outros. Tá vendo o tamanho dele? Olha só, é o único desse tamanho. As de ramais e acessórios é bem menor, dá praticamente a metade. Não tem como a gente ligar errado então. Eu vou tirar uma placa de ramal aqui, que é o mesmo sistema de alavanca. Você tira ele e puxa só para comparar os tamanhos. Essa é a placa CPU e essa é a placa de ramal. Olha a diferença aqui, ó. Praticamente a metade, um pouquinho mais da metade, então não tem como ligar errado. Essa é a placa de ramais e essa é a placa CPU. E essa então é a placa CPU. Aqui está o conector que vai lá no slot, na placa base, tem toda uma circuitaria. Aqui está o processador, que é um ARM. Aqui é uma matriz 8816, é onde faz a comutação dos apartamentos, dos ramais, né? Aqui são alguns multiplexadores. Aqui é uma memória EEPROM, ou E2PROM, né, que a gente chama. Aqui uma bateria para manter os dados da memória que sofre de volatilidade. O que é gravado na E2PROM não se apaga mesmo sem energia, mas tem alguma coisa tipo horário, bilhetagem, se acabar a energia ele se corrompe, se perde. Então essa bateria mantém isso em dia. Aqui tem alguns slots para alguns conectores acessórios, tipo placa de comunicação Ethernet. Como eu já mostrei, ela tem a comunicação serial que é embarcado na própria central. Tanto na placa base como aqui na CPU também tem o mesmo conector, mas existe a opção de você conectar via rede. Aqui é uma placa de voz, aqui tem algumas mensagens de voz, de áudio que auxilia a gente lá, por exemplo, na hora de abrir a fechadura, ela vai dizendo digite o apartamento, digite a senha, enfim. Então essa é a placa de voz com esse cartão onde está os arquivos aqui para ela executar, e ele vai espetado aqui. E aqui também tem alguns outros acessórios, conexão SPI, conexão I2C, então essa é a CPU. É a placa principal, onde está a firmware da central, né?
onde está o programa dela e aonde é feito todo o gerenciamento. Tá tudo aqui nessa placa. Ela funciona sem esse cartão de voz. Aí quando você vai acionar lá pelo porteiro para abrir a fechadura, ela te auxilia com bips. Em vez de dar a voz lá, ela te auxilia com bips. E a gente tem os LEDs de status de alimentação e o status de funcionamento da central. Alguns jumpers aqui para gravação ou operação normal, né? Para atualizar firmware, por exemplo, para dar um reset, se perdeu a senha de programação. A mesma porta serial é TX2, RX2 e GND e algumas outras coisas aqui que não é conectado. Também selecionamos se a música de retenção vai ser interna ou externa. Aqui é o barramento USB. Aqui ela tem uma portinha USB também, que a gente pode configurar ela via porta USB, que é bem interessante. E sobre o cartão aqui de voz, a placa de voz, ela funciona bem sem isso aqui, ela não é obrigatório. Porém, na hora de você abrir a fechadura pela senha, ela vai te orientar com bips e não com voz. Então essa placa aqui é um acessório que é opcional, não é obrigatório, que é a placa de voz. Mas se tiver, é só conectar aqui e beleza. Então para funcionar a central a gente precisa dessa placa CPU. E aqui na central ela vai no primeiro slot, próximo da fonte aqui. Não tem como ligar errado, ela só vai encaixar de uma forma e só dá certo em um slot também. E só pressionar com a mão, tá encaixado. Agora eu vou mostrar as plaquinhas de ramais. Pode notar que a primeira delas aqui, ó, tá diferente. Eu vou remover ela. Na verdade eu vou remover todas as placas. Por que eu fiz isso? Para mostrar no detalhe lá a placa base. Olha só, a gente tem a placa 1 no slot 1 de 11, placa 2, placa 3, até a placa 10. Então imagine que temos 10 slots. Se a gente pôr 10 placas de 16 ramais, a gente tem 160 pontos nessa central. Mas eu vou mostrar que não chega bem isso não. Porque se tu for usar placas acessórios, como placa de serviço, placa de vídeo, você já vai diminuindo essa quantidade de pontos, né? Então aqui seria só se tu usar só placas de ramais de 16 ramais, onde vai espetado todas as outras, inclusive a CPU. E essas são as placas de ramais. Eu tenho dois tipos apenas. Eu vou deixar uma de cada aqui e as outras são exatamente iguais, mesma quantidade e mesmo tipo de placa. Então não há necessidade de mostrar todas. Vou mostrar só essas duas que são um pouco diferentes uma da outra. Eu vou começar por essa aqui. Essa aqui é uma placa para 8 ramais balanceados, 8, apenas 8. Qual é a vantagem de se utilizar essa placa aqui? Essa placa eu utilizo sempre para pôr os porteiros externos, esse é o meu padrão. Deixar um ramal programador, por exemplo. Usar o ramal portaria, quando se há pessoa lá utilizando o TI ou aquele outro aparelho que eu mostrei inicialmente. Se tiver escritório no condomínio, salão de festas, eu procuro priorizar sempre esses aqui. Porque eu já instalei, por exemplo, em condomínios aí que tem 8 blocos. Cada bloco tem um porteiro, mais 2 porteiros de entrada geral, mais uma guarita, né, ou escritório. Então, só nesse caso, essa placa já não daria conta, precisaria de 2. Mas quando não tem tudo isso, você pode usar os ramais principais aqui, para depois seguir para os apartamentos. Então essa aqui é para 8 ramais balanceados. Cada circuitinho desse é para um ramal. Aí a gente tem proteção aqui, que é varistor, uma matriz de comutação, alguns multiplexadores. Embaixo dessa placa que não tem circuitaria, só as trilhas, né, e as soldas. E basicamente é isso, alguma coisa de proteção dos ramais aqui. Olha o conector dela aqui, ó. Cada 2 terminais desse é um ramal. Começa lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse conector aqui, ele tá quebrado alguns terminaizinhos. Mas para você tirar ele da placa, olha só. Aqui a gente vai pôr as fiações, depois eu vou mostrar qual ferramenta que a gente utiliza. Mas a fiação vai enrolada aqui, aos pares. Não tem polaridade, tá? Então cada ramal precisa de um par. Não há um fio comum ou um cabo em comum. Cada ramal sai daqui. E é um parzinho de cabo. Então essa aqui é para 8 ramais. Agora eu já vou mostrar a placa para 16. Que é essa aqui. Então dá para perceber que a arquitetura dela de hardware é praticamente a mesma coisa. A diferença é que essa aqui é para 16 ramais. Você vai ver que tem 16 quadrados diferentes aqui. Cada quadrado desse é uma posição de ramal. Há 16 varistores, a matriz também 8816. Aqui os multiplexadores e pelo lado de baixo você tem uma outra circuitaria de proteção aqui de diodos, enfim. Tem hardware embaixo dessa placa e a outra aqui não tem. E aqui a forma de conexão com os ramais, com os apartamentos, que funciona daqui, ó, daqui para baixo. E é a mesma coisa, você tem o primeiro ramal, o segundo ramal, o terceiro ramal, o quarto ramal, o quinto até o 16. Então cada 2 daqui é um ramal. Na serigrafia tá ramal 00, ramal 01, 02, 03, 04, até o ramal 16. Então tá aqui, e é a mesma ferramenta que a gente usa, que é o wire up ou enrolador. Eu já vou mostrar aqui. Existe um terceiro tipo de placa
de ramal, que é o que eu não tenho aqui, que é a desbalanceada. É uma placa mais barata, porém ela pode dar muito ruído, fiações muito longas no condomínio, vai dar bastante problema, cruzamento de ligações, vira uma incomodação. Aconselhado usar esse tipo de placa balanceada. E essa é a ferramenta. A gente chama de enrolador ou wire up, mas o pessoal conhece mais por rolador de cabos ou enrola cabos. Eu até tenho um vídeo no canal, vou deixar o link na descrição também. Então, de um lado você desencapa o cabo CCI, o cabo de telefonia, passa naquele orifício menor ali, ó, um furinho menor ele, bote por aqui, ó, e gira, vai fazendo a conexão. Se precisar tirar, ele tem essa outra parte que existe tipo um espiral ali, um terminal em forma de curvas, né? E você vai pôr ali no terminal também da placa e vai girar assim, ele retira. Então esse aqui é o wire up que a gente precisa para trabalhar com essas placas. Porque senão o pessoal vai usar um alicatinho de bico aqui, vira uma gambiarra para enrolar o cabo. Pode ver que aqui, ó, já tem uns pedaços de cabo que sobrou aqui, ó. Nem sei se vai dar para tirar. E é só fazer assim, ó. Você consegue remover o excesso lá, ó. Já tá tirando, ó. Ó, consegui tirar. Bem simples, né? Então essas são as placas de ramais. Eu não tenho outras placas de acessório aqui, nem de vídeo, nem placa de serviço, nada. Só essas placas de 16 ramais e essa aqui que é para 8 ramais. Então esses ramais tu vai sair daqui para cada ponto, cada apartamento, cada ramal, cada porteiro externo vai ter que sair daqui. Então por isso deve-se escolher um bom local para fixar a central, onde você consiga distribuir bem essa rede, porque ela vai sair todos os lados para os blocos, para os apartamentos, né? Inclusive para os porteiros externos. Então eu vou mostrar como que espeta essas placas ali agora na placa base. Quando se tem a placa para 8 ramais, ela sempre vai ser a primeira opção, sempre, obrigatório. Então ela vai aqui no slot 1, é só encaixar aqui, ó. E olha só que não deu certo. Por que que eu fiz isso? Para mostrar que ela só tem uma forma, ó. Ela já enroscou e não deu certo. Mesmo em qualquer outra posição, ela não vai dar certo. Agora, se eu virar ela aqui, ó, ela encaixa bem, ó, vai dar bem certinho. Essa placa de 8 ramais você deve pôr no primeiro slot. Depois lá na programação você tem que definir a quantidade de placas e como é que é. Agora essas outras aí é tranquilo, você segue na sequência, placa 2 e assim sucessivamente, quantas placas tu necessitar. Não é obrigado ter todas, você vai ter aquela quantidade que você precisa lá de pontos, né? Por exemplo aqui ó, tem 16 mais 8. Ela tem essa partezinha de plástico aqui porque a próprio chassi, a própria carcaça é muito maleável para ela não ficar trabalhando. Essas outras também, só tem uma forma de você encaixar, você não vai conseguir encaixar errado. E beleza, já tá todas as plaquinhas aqui, ó. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 placas para 16 ramais cada. E uma placa para 8 ramais. Então essa é a configuração dessa central nesse momento. Aceitaria mais 2 plaquinhas aqui, ó, de acessórios, né, ou de ramais, por exemplo. E é só eu chegar com a rede aqui dos ramais, fazer um troço bem organizado, bem bonitinho, para não virar uma gambiarra que nem a gente pega aí no clientes. E depois de fixada a fiação, se tu precisar trocar uma placa dessa, olha só como é que é fácil. Você tira esse conector aqui, ó. Tira ele fora. Ok, com a placa. Olha como ele é encaixado. Vai estar toda a fiação, você tira para o lado, remove a placa, pega uma placa nova, por exemplo, se deu defeito depois de um raio, alguma coisa assim. Pode ser que um apartamento não toque ou não funcione. Peta a placa nova, é só voltar com o terminal aqui. Quando você faz só uma substituição de placa, você não precisa nem configurar a central, nada, não precisa fazer nada. Beleza, já liga ela, volta a funcionar. Sempre com ela desligada para fazer esse tipo de manutenção, nunca com a fonte alimentada. Agora eu vou mostrar o tipo do terminalzinho que a gente usa na parte interna, lá no apartamento ou na casa. Esse aqui é o terminal que a gente utiliza, é o próprio da HDL. E é obrigatório usar esse terminal aqui? Não. Esse aqui é o Centrix Phone P. Você pode usar qualquer aparelho padrão Anatel, inclusive nas centrais da Intelbras, onde tem o TDMI 300, o CP20, inclusive telefones sem fio, você pode utilizar. Inclusive, se quiser usar esse Centrix aqui na central da Intelbras, pode. E se quiser usar o TDMI 300 nessa central, você pode perfeitamente, não vai te dar problema. Só que esse é o próprio da HDL, né? Existe esse outro aqui. Esse aqui é um monitor, ele tem um monitor aqui para câmera, mas ele tem o tecladinho normal, você pode abrir a porta, comunicar de apartamento para apartamento normalmente. A diferença dele é que ele tem a entrada
para vídeo, e ele pode ser ligado aqui em 220 volts para alimentar o monitor, né? Mas ele tem a entrada do ramal aqui em digital. Você liga no ramal normal, como se fosse aquele outro Centrix. Você liga aqui, alimenta ele, e aqui você vai entrar com a entrada de vídeo, por exemplo. Então o que acontece? A pessoa te liga no teu apartamento, ele já vai habilitar o vídeo aqui. Você pode conversar normal, como se fosse aquele aparelho, mas tem o vídeo. E da onde que vem o sinal de vídeo? Ou você instala uma placa de vídeo na central que aceita, por exemplo, 4 câmeras, e você pode intercalar, que é uma das opções. Ou lá no porteiro externo, a gente tem esse porteiro, por exemplo. Esse aqui já tem uma câmerazinha de vídeo analógico aqui, ó. E aqui você pode ligar essa câmera não na central. Você liga nesse cara aqui que é um Buster, que é um amplificador próprio da HDL. Ele é amplificador e divisor de vídeo. Você entra com a câmera aqui, com o sinal da câmera aqui, e sai para 8 extensões. E aqui vai no 4 do monitor. Cada Buster desse é para 8 apartamentos. Então sai com essa câmera daqui, vem aqui e aqui sai no sinal de vídeo. Para cada apartamento, entra aqui no V. Você nem precisa de placa de vídeo na central. Então a pessoa chegou lá na portaria, digitou o número do teu apartamento. Ah, eu moro no apartamento 203. Chamou, toca aqui, você já vai ver a imagem de vídeo que essa câmera vai mandar. Vai passar por o cabeamento. O cabo coaxial só precisa sair daqui até aqui. Depois você pode jogar num cabo CCI, num cabo de rede mesmo. Imagine que ele é um balão também, esse cara. Ele já converte a impedância correta. Não precisa você sair com cabo coaxial daqui. E você tem um vídeo porteiro condominial. Então você pode usar um aparelho convencional ou pode usar esse aqui que é monitor também para parte de vídeo. Só o teu porteiro, obviamente, tem que ter vídeo. E há outros porteiros externos. Por exemplo, esse aqui é um porteiro mais atual, um F12. Esse aqui tem a senha convencional e leitor, tags ou cartões. Tem esse outro que só tem senha, já não tem leitor. Tem esse aqui que é bem mais antigo. Esse aqui não tem leitor também. Esse aqui até já saiu de linha. Eu acredito que esse vídeo já ficou bem longo. Não tem mais o que mostrar porque eu não tenho mais acessórios aqui. Então essa é a central. Daqui você direciona para todos os apartamentos ou pontos, inclusive para os porteiros, como eu falei, né? A fiação é fiação de telefonia mesmo, 2 pares, ou cabo de rede. Quando for fazer subterrâneo por partes externas, usa um cabo blindado. Não vai te dar problema muito rápido. O ideal é o CTP APL. Pode pesquisar aí, você vai ver que é um cabo muito bom. Quando não tem umidade, aí sim você pode usar um cabo mais barato, não tem problema nenhum. Então eu peço aí que para me ajudar, por favor, dê um like no vídeo, se inscreva no canal. Muito obrigado e até um próximo vídeo.